Boa tarde, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus, amém? Que vai entrar nesse vídeo, que vai participar conosco dessa live e que nós vamos aprender junto a Palavra de Deus, amém? Um pouco que eu sei, eu vou passar para a amada igreja, aqueles que vão entrar nessa tarde de sexta-feira para ouvir a Palavra de Deus, que tem algo da parte de Deus para mim e para você, amém? Para Deus nos ensinar nessa tarde, por meio da sua palavra, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é o próprio Jesus falando conosco, amém? Aquele que rejeita a sua palavra, rejeita o próprio Jesus, porque ele é a palavra de Deus, ele é a vida, ele é a salvação, ele é o caminho, amém? Então, se você rejeita a palavra de Deus, você rejeita o próprio Jesus, amém? Nesta tarde eu quero trazer uma palavra. Isso se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, aleluia, 8, que nos ensina e nos diz assim, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O título já fala, né? Poder prometido com o batismo no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos entender um pouco mais melhor dessa palavra. Ao meu entender, ao meu conhecer essa palavra, eu consigo refletir ela e entender ela mais ou menos assim. Amém? Consigo entender assim essa palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Repetindo de novo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Amada igreja, nesta tarde, começa a palavra do Senhor para nós aprender melhor, refletir melhor sobre esta palavra. Vamos entrar em oração ao Senhor Jesus Cristo nesta tarde e que Ele venha nos conceder graça para que nós possamos falar do amor dele por meio da tua santa palavra. Você que vai entrar aí agora, curva a sua cabeça e leve os seus pensamentos aos céus e vamos clamar ao Senhor Jesus para que Ele venha derramar graça sobre cada um de nós, para que Ele venha abrir o conhecimento, venha abrir nossos ouvidos, nosso coração venha se abrir para que a palavra do Senhor entre e venha trabalhar em nós, renovar nós, trabalhar nas nossas vidas, fortalecer a nossa vida e nos trazer o conhecimento dos céus. Em nome de Jesus, Pai, te dou graças por esta oportunidade, Senhor. Abençoa, meu Deus amado, cada um que vai entrar nesta tarde, Pai. Que venha ouvir tua palavra, Senhor, que venha tomar posse desta tua palavra. E venha ser fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque eu creio na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo bênção sobre essas pessoas que vão entrar, que vão aprender, que vão tomar posse, Jesus, da tua palavra. É o que eu creio e profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, está conosco a minha prima Maria Nunes Soares. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu lar, em nome de Jesus. Compartilhe essa live para que mais pessoas venham ser alcançadas, né? Porque o intuito aqui é que o Evangelho do Senhor seja expandido, que as pessoas conheçam mais a Jesus, né? Porque nós somos um canal de bênção para transmitir a tua palavra. Nesta tarde, uma palavra para nós refletir e entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? O que é receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Amém? É ser mais ainda, além do que somente receber dom de línguas, né? É mais além ainda que nós conseguimos entender, ser testemunha de Jesus Cristo por onde você passar. Amém? A palavra do Senhor diz nesta forma e desta maneira para mim e para você nesta tarde. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir, que há
de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos ensina, nos agracia com esta gloriosa presença de Deus, palavra abençoada, palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Nos ensina que quando nós receber o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, né? Vamos receber virtude do Espírito, né? Que há de vir sobre todos nós. E nós vamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, né? Tanto em Jerusalém, como em todo Samaria, como em todo lugar, como, aleluia, até os confins da terra. Vamos ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ser testemunha do Senhor Jesus é levar a tua palavra, pregar a tua palavra com autoridade, com temor, com obediência. Amém? As pessoas têm que ver você, que você verdadeiramente serve a Deus, que você é diferente. Amém? Que você não se corrompe. Amém? A verdadeira testemunha do Senhor Jesus, para mim, modo de conhecer e ver essa palavra, eu conheço e entendo assim. Eu consigo ver uma testemunha do Senhor Jesus, é uma boca aqui e depois outra boca ali, né? Profetiza o amor aqui, profetiza a maldição ali. Não, você é uma fonte. Uma fonte, ela tem que jogar uma água só. Ela vai jorrar bênção. Uma fonte, ela vai ser uma pessoa só. Por onde ela passar, ela vai ser a mesma pessoa, profetizando, administrando, pregando, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Você vai pegar a vida dos apóstolos, né? Das pessoas que administraram, das pessoas que levaram o Evangelho do Senhor. Você vai ver pessoas, homens de Deus, homens separados, homens renomados, homens que levaram a tua palavra com amor, não por ganância, nem por fama, nem por vanglória, mas por amor ao Evangelho, por amor às almas. Então, você vai ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por onde você passar, não importa, se é na sua igreja, se é na rua, se é no trabalho, você vai levar o Evangelho do Senhor e você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de caráter, uma mulher de caráter. Por onde passarem, pessoas têm que olhar em você e ver algo diferente, ver um brilho diferente. Porque agora, quando você aceitou Jesus ali, você levantou a sua mão para cima, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, da minha alma. Você agora vai descer as águas, agora você morreu aquele velho homem e nasceu um novo homem. A partir de agora, você não vive mais, mas Cristo vive em você. Você não vive mais a sua vontade, mas você vive a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é perfeita e agradável a Deus. Você está aqui como vaso, instrumento do Senhor. Eu quero nesta tarde também trazer uma palavra aqui, ligado a essa, que fala de testemunha, né? Nós vamos ser testemunha. Então aqui tem também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vai dizer sobre a extrema corrupção nos últimos tempos, né? O que nós vamos ver nos últimos tempos? Nós vamos ver nos últimos tempos tantas coisas vão acontecer, mas se você estiver ligado na palavra de Deus, você jamais vai estar despercebido. Amém? Porque ela nos ensina assim, amada igreja, amado irmão, que vai entrar, que vai compartilhar, que vai meditar nesta palavra, que vai entender o que é ser testemunha do Senhor Jesus, você vai ser diferente do que vai dizer aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir, a extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães ingratos e profanos, sem afeto natural,
inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Eu vou deixar bem frisada aqui essa palavra e depois eu vou dar uma continuidade nela, que eu quero que vocês hoje tenham uma visão clara do que vai acontecer nesse tempo aqui na Terra. Você tem que estar ligado, você tem que abrir sua visão, começar a entender o que é ser, o que é conhecimento da palavra de Deus, conhecer as Sagradas Escrituras, estar atento quando começar a acontecer as coisas que vai acontecer. Nos últimos tempos vai acontecer tudo isso, já está acontecendo, para que você não venha ter aquela parte assim, meu Deus, espelhava tanto em fulano, em cicrano, e agora, olha o que aconteceu. Mas você vai ter um entendimento assim, que você está firmado na palavra. E a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela não mente. E ela tem que se cumprir nesta terra. Ela tem que se cumprir de uma forma ou de outra, vai se cumprir. Querendo o inimigo ou não, querendo as pessoas que pensam o contrário, que não gostam da palavra, que não gostam do evangelho, que não quer que o evangelho cresça. Mas eles têm que ver que a palavra vai se cumprir de um jeito ou de outro. Porque é a palavra de Deus. E nós vivemos por ela. Nós estamos caminhando por ela. Esperando, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui fala dessas pessoas que vai ter na face da terra. Homens amantes de si mesmo. Desobedientes. Pais e mães ingratos e profanos. Sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e destes afasta-te. Destes afasta-te. Porque destes o número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da vaidade. E como Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Dá para entender essa palavra? Dá um glória a Deus aí para Jesus aí. Porque tudo que nós vamos fazer para Deus nesta tarde, tudo que nós vamos fazer é para que o Evangelho do Senhor cresça cada vez mais e que as pessoas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Você tem que estar bem preparado, fortalecido, para quando as coisas for acontecerem. Você não pode ser só uma pessoa que carrega a Bíblia para a igreja como um rótulo ou como um hobby. Não, você vai carregar ela, porque aqui é um manual de instrução para você entrar na Cidade Santa. É algo que você vai olhar e vai ter um entendimento que você não vai ser enganado, mas você vai estar preparado para quando for acontecer. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e como Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, e sendo homens corruptos, de entendimentos reprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque todos eram manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Amém? Glória a Deus. Ainda a palavra do Senhor vai mais embaixo para nós entender mais ainda a palavra de Deus. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Amém? Tu, porém, tens seguido minha doutrina de modo livre, de modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições tais
quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Que palavra, hein? Apóstolo Paulo escreve essa mensagem para o povo, a carta a Timóteo, 2 Timóteo, né? Capítulo 3, né? Que fala da corrupção dos últimos dias, que vai acontecer, e vai falar também da exortação à sã doutrina, e que ele também sofreu, que ele também padeceu, né? Teve perseguições, aflições, para levar a palavra até Antioquia, mas o Senhor livrou de todas, assim como também o Senhor nos livra de todas. Amém? É só nós estar firme na tua palavra, firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Amém? Que no princípio a palavra estava com Deus. No princípio todas as coisas que foram feitas por Ele, porque nada sem Ele poderia ser feito, né? Ele estava com Deus. Quem que era Ele? Jesus Cristo, a palavra da vida. Ele estava com Deus no princípio. E foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito por intermédio dele. Sem Ele nada poderia ser feito. Amém? E também, mais ainda, a palavra do Senhor vai mais além. E também todos que piamente que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirados, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Ainda a palavra vai mais além para nós, nos chama a nossa atenção e nos traz um respaldo. Fala dos homens que vão de mal a pior, né? Os maus, né? Os enganadores vão de mal a pior a cada dia, enganando a ele mesmo. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, que estamos na palavra, que estamos na presença, que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, Ele diz para nós: tu permanece naquilo que você foi aprendido, que você foi ensinado pelo seu pastor. Você foi chamado para uma grande obra, para fazer a diferença. Aleluia, glória a Deus. E desde a sua meninice sabeis que as sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Sagrada Escritura é um livro inspirado por Deus. É um livro preparado por Deus. Homens escreveram esse livro, mas homens inspirados por Deus. Homens que estavam plenamente, espiritualmente com o Senhor, andava junto com o Senhor, obedecia tudo que o Senhor mandava, fazia. Então, a palavra do Senhor foi escrita, inspirada por Deus, para que hoje nós possamos ter uma bússola, uma direção, ter um manual para que nós possamos entrar na mansão celestial. Nós queremos às vezes rejeitar essa palavra, queremos procurar uma coisa melhor, um caminho melhor, uma direção melhor, mas não tem outra direção, não sei Jesus Cristo. Você pode procurar qualquer direção, mas a que vai te levar aos céus é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Não adianta você correr para o outro lado. Não adianta você, eu vou tentar por aqui, talvez aqui é mais melhor, mais fácil, o caminho mais fácil. O caminho apertado é o que conduz à vida, à salvação. Mas o caminho largo e espaçoso que continua, que conduz à perdição. Creio você que nós não queremos passar por este caminho, mas queremos passar pelo apertado, da renúncia, onde da palavra negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia.
Este é o caminho que queremos entrar, esse é o caminho que queremos continuar, queremos perseverar, mas não queremos parar, porque Paulo ele explica que ele passou todas as aflições. Ele diz ainda para você, ó, que palavra, ó, no 12, ó, também todos o que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A palavra está te preparando, irmão. Seja um integrante, seja um praticante da palavra de Deus. Seja uma pessoa que vai para a Bíblia, a palavra, e começa a se preparar na sua casa. Se prepare cada dia. Tire 10 minutos, tire 20 minutos, 30 minutos. O que é 30 minutos para Deus? De você tirar de oração, de palavra, de ler a palavra, de conhecer as escrituras, né? Não é nada, irmão. Nós passamos mais minutos no telefone, no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Kawaii, em todas as redes sociais, mas não tiramos 10 minutos para o Senhor, para meditar na palavra. A convicção, a certeza está aqui, na minha frente, na sua frente, a palavra de Deus. Quando você vai comprar algo, um guarda-roupa, uma antena, algo, você vai comprar, vai ter um manual lá dentro para te instruir como você vai montar aquele objeto, como você vai começar aquele objeto. E para nós entrar no reino dos céus é a palavra de Deus. Tentamos correr dela, tentamos desfazer dela, jogá-la pela lateral, tentamos procurar palavras que vão agradar nosso ego, mas eu quero dizer para você que é a palavra de Deus que vai te salvar, meu irmão, minha irmã. É a palavra do Senhor que vai te conduzir para uma salvação eterna. O 16 ainda diz para mim e para você: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo? O preparamento está aqui, meu irmão. O preparamento está aqui, minha irmã. Amém? Para você nesta tarde. E que você vencer essa palavra que falou aqui, ó. Nós lemos, né? Que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Poder prometido com o batismo no Espírito Santo. Olha o que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? A palavra do Senhor acabou aqui em Jerusalém? Não. Acabou em Samaria? Não. Acabou na Judéia? Não. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Você vai ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, não somente na igreja, não somente na rua, não somente no trabalho, mas em todo lugar onde você estiver. Você vai ser alguém diferente. Alguém que vai carregar as marcas de Cristo. Está sofrendo, está apanhando, está caluniando, está gemendo, está chorando, mas está caminhando para a cidade santa. Sabendo que o seu descanso não é aqui, sabendo que a paz não está aqui, mas sabendo que a paz, verdadeira paz, o verdadeiro descanso está no Senhor Jesus Cristo. Você vai ter momentos bons aqui, sim, mas você vai ter perseguição também. Por você seguir a palavra de Deus, você vai ser perseguido, caluniado, desprezado, humilhado, pisoteado. Você vai passar por tudo isso. Você agora tem que entender que você também é participante das aflições de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo também foi um homem que não andou fisicamente com Cristo, mas espiritualmente ele andou com Cristo. Ele agora tomou todas as aflições por amor ao Evangelho, por amor a mim e por amor a você, para que pessoas pudessem conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Então entenda melhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem que ser homem de Deus, mulher de Deus.
não vai ser perfeito, não, porque ninguém é perfeito. Não vai ter defeito, todo mundo vai ter defeito. Não vai ter pecado, porque a Bíblia diz assim que todos pecaram. Não tem um justo sequer nessa terra. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a palavra do Senhor não pode estar nele jamais. Amém? Mas você que é seguidor de Jesus Cristo, você cada dia está renunciando, está melhorando, está buscando aperfeiçoar na palavra do Senhor, está buscando o conhecimento dos céus, do alto dos céus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, não desista desse caminho. Prossiga marchando, prossiga caminhando. Seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem vontade de batalhar, ele tem vontade de lutar, de caminhar, de prosseguir, de fazer a obra, de evangelizar, de ganhar almas. A pessoa cheia do Espírito Santo é dessa maneira, meu irmão. Então, nesta tarde, toma posse desta palavra, medita nessa palavra, não seja enganado por ninguém, mas vá para a Sagrada Escritura do Senhor Jesus Cristo. Se prepare, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para o alvo. O alvo é Jesus Cristo, é o teu Salvador. Se você olhar para ele, você não vai cair, porque as duas fundações estão aí. Qual fundação você quer ser? A pergunta que eu faço para você nessa tarde é essa: qual fundação você quer ser? A fundação que é feita na rocha ou a fundação que é feita na areia? A fundação que é feita na rocha é aquele que ouve, que pratica a tua palavra, que pratica a palavra do Senhor, que somente não ouve, mas também pratica. É um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, a fundação que é feita na areia é a fundação que até ouve a palavra, até pega na Bíblia, até carrega para a igreja, até pula, até rodopia. Eu sou contra, porque o Espírito Santo, quando ele chega na gente, a carne a gente não aguenta, não. Mas quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem o mar agita, as ondas, dá uma balançada, mas você está firme na rocha, porque você está ligado na palavra, você está preparado para o que vai vir. Amém? Você não vai estar despreparado, mas vai estar preparado. Preparado para este mundo aí. Você não vai ser um despreparado, não. O meu intuito aqui nessa tarde agora é que você se torne um preparado. Um preparado para o que vai acontecer, para o que está acontecendo. Você não foi levantado para julgar ninguém. Você foi levantado para abraçar, para orar. Amém? Julgar, acusar é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele acusa nós dia e noite. Ele não joga o nosso passado na nossa cara, fala que nós não somos capazes, usa pessoas para nos apontar, né? Porque isso é verdade, irmão. A gente pode até achar ruim, mas se a pessoa estiver fraca espiritualmente, ele der lado para o inimigo, ele entra, usa a boca dele. E sem querer, ele ofende outra pessoa. Ele acusa outra pessoa. Mas você é embaixador dos céus. É chamado para uma grande obra aqui na terra. E você agora vai se levantar com grande poder e autoridade para profetizar bênção sobre as vidas de famílias e lares. Pregar a verdade. Pregar a justiça, a palavra do Senhor a todas as criaturas, a todo mundo, não importa a raça, não importa a cor, não importa a língua, o importante é que você pregue a palavra do Senhor. Pregue, anuncie as boas novas de salvação. Amém? Jesus, ele promete para nós a
promessa de salvação. As outras coisas que você alcança são as demais coisas, Ele vão acrescentar em tua vida. Amém? E que Deus abençoe vocês grandemente com esta palavra. E que o Espírito Santo de Deus venha conduzir você nesta palavra. E que você venha estar guardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Faça uma reflexão comigo agora, irmãos. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Vamos lá em Gênesis, no começo da criação. Quando Deus criou os céus e a terra. Quando Deus formou o homem, formou todo o jardim. E agora o Senhor forma o ser humano do pó da terra. E Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entenda uma coisa, que Deus criou o jardim, criou tudo pronto, né? E depois que deixou tudo pronto, Ele agora colocou o homem lá no jardim. Soprou sobre o homem, Deus criou o homem com as próprias mãos dele, formou o ser humano com as próprias mãos. Que perfeição somos nós, hein? Ser formado pela mão do Criador. Depois de nós tudo pronto, Deus formou fôlego de vida. Receba nesta manhã um fôlego diferente, um renovo diferente, que você vai se levantar e se conduzir para fazer a obra do Senhor, se tornar notório, conhecido o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque desde a criação, você vai entender agora o que eu estou querendo dizer. A comparação com hoje. Deus ele formou o ser humano, colocou lá no jardim, fez tudo prontinho, colocou o ser humano, deu um fôlego de vida, falou: você agora tem todo o poder sobre a terra, sobre os animais, tudo. E agora, Deus agora fala: não é bom que o homem fique só. Porque Deus pensa em tudo, irmão. Deus sabe o que você necessita, mesmo antes de você pedir. Olha, a palavra de Deus se concretizando aí. Mesmo antes de você pensar, Deus já sabia o que você precisa. Deus já sabia o que cada um precisava, mesmo não precisava nem pensar. Deus falou: não é bom comer de só. Falei uma ajuntadora, para que possa caminhar com ele, para que possa ajudá-lo, para que possa andar lado a lado com ele, fazendo uma grande obra. Amém? Porque se um cair, um ajuda o outro, né? Deus pensa em tudo, irmãos. Deus pensa em tudo, nos mínimos detalhes. Deus pensa em tudo. E agora, mais ainda importante, vamos entender melhor ainda. Deus formou tudo, colocou o homem e a mulher lá. E deu uma ordem para o homem: comerás de todo alimento que tem em toda árvore, você pode comer o fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Essa você não pode comer. Se você comer, você vai morrer. Amém? E agora você vai entender ainda. Está chegando o mistério dessa palavra. Você vai entender o que eu quero dizer. Quando Deus formou tudo, agora o Senhor vai pegar e vai dar uma ordem para o homem. Assim como dá uma ordem para mim, uma ordem para você. Seja conhecedor da palavra, seja praticante, não somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Amém? E agora Ele te diz nessa tarde, assim: o homem vai, desobedece o Senhor. Desobedeceu. Desobedeceu o Senhor, porque a mulher vai lá e come da fruta, né? A mulher fica um pouco só, o inimigo vem sobre a serpente, usa ela e fala com Eva e fala: desmente a palavra do Senhor, porque o inimigo ele vem para distorcer a palavra de Deus, sabia? Quando você entrega algo da parte de Deus para alguém, quando você prega uma palavra, o inimigo coloca naquela vida da pessoa: esse cara tá pregando asneira, esse cara tá falando coisa com coisa, esse cara não tá pregando nada de verdade, o que tá acontecendo aí? Não tá entendendo nada, ele cega a sua mente, ele cega a sua visão para que você não entenda a verdade da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é poderoso, é misericordioso, Ele é amoroso. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fala,
E quando ele fala, ele cumpre a tua palavra. Porque ele criou o homem com tanto amor, com tanto carinho. Mas quando eles pecam, o Senhor Jesus, sabe que não sabia? Deus sabe que não sabia que eles iam pecar? Né? E Deus vai e amaldiçoa a serpente. Serpente, a partir de hoje você vai ser... Dos animais que eu fiz, você vai ser a mais amaldiçoada. Você vai ser amaldiçoada. A partir de hoje você vai andar se rastejando, né? Agora, Adão, você vai ter que suar para comer agora. Você vai ter que suar, vai ter que trabalhar para você dar o sustento para sua família. Eva, você agora vai ter que sentir dores de parto. Você agora vai ter que ser do seu esposo e vai ter que obedecer a ele. Pronto. O Senhor agora tem um plano para o ser humano. O plano do Senhor Jesus, o plano do Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, foi enviar o teu Filho Jesus para vir resgatar nós de volta à comunhão com Deus, que era impossível pelo pecado que entrou no mundo. O pecado afastou o homem de Deus, mas pela graça sois salvo, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Mas antes de chegar em Jesus, Deus vai levantando profeta. Levanta Noé, Isaías, Jeremias, Micaías, Ageu, vários profetas. Elias, Eliseu, vai levantando muitos profetas, um atrás do outro, vai levantando muitos profetas. Até chegar, e todos esses profetas vão anunciar Jesus. Eu fico entender como aquele povo falava que Jesus enganava Jesus, porque o inimigo cegou eles, né? Creio que cegou eles, porque no Testamento, todo o Testamento fala de Jesus, todo o Testamento indica Jesus, né? Fala do Messias, fala da vinda dele, né? E lá na frente, a comparação dos dias de hoje. Jesus, até chegar em Mateus, quando vira a página, nova vida, né? E ali vem o nascimento de Jesus, o chamado para Maria, o chamado para José, para uma grande obra. Maria gerar o Salvador do mundo. Pelo Espírito Santo, ela gerou o Salvador. Trouxe ele ao mundo. Viveu como criança, foi perseguido na barriga da sua mãe. Muitas crianças morreram porque o Herodes estava perseguindo Jesus na barriga de sua mãe. Até chegar ao tamanho adulto, o batismo, e depois a tentação do deserto, e depois a crucificação. Amém? Para que nós possamos estar aqui hoje, ser salvos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje está na mesma maneira de quando Jesus ia vir. Deus está levantando profetas, homens de Deus, para pregar a tua santa palavra, anunciando a volta do Senhor Jesus, mas o mundo vira as costas para a palavra. Muitos rejeitam a sua palavra, mas sabendo que a palavra do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui para mim, para nós finalizar essa tarde, para não ficar muito extenso. Livro de João, capítulo de número 1, versículo 1. Muitos profetas vieram preparando o caminho do Senhor. João Batista veio pregando, veio anunciando a preparação da chegada do Messias. Ele fazia a sua parte, pregava a palavra do Senhor, e muitos não davam crédito, mas ele fazia a sua parte, assim como também nós estamos fazendo a nossa aqui nesse dia de hoje. Amém? 1 João, João capítulo 1, versículo 1, diz assim: o verbo se fez carne. Olha, entender essa palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quantos receberam-lhe, deu-lhe poder de ser chamado filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso nesta tarde, amado irmão. A palavra do Senhor já diz tudo. Se nós correr dela, rejeitamos Jesus. Se queremos a salvação, temos que aceitar Jesus como Salvador. Se queremos a salvação, temos que aceitar a sua palavra. Porque a palavra do Senhor é o próprio Jesus. No princípio, a palavra estava com Deus. No princípio, a palavra era Deus. Veio um homem testemunhar Jesus. Testemunhar o que é, irmão? Pregar a tua palavra. Levar o evangelho. Tem momentos que você não vai pregar, mas a sua vida vai falar. Amém? A sua vida vai testemunhar lá. Você vai estar no teu trabalho lá quietinho, no meio daquele povo que não conhece nada, não entende, não compreende, mas você vai ser um instrumento de luz lá. Vão ver em você um brilho diferente, vai falando, poxa vida, nós estamos aqui, falando tanta baboseira, tanta coisa errada, e aquele rapaz, aquele homem está ali, trabalhando, não desfaz de nós, mas ele é diferente. O que está acontecendo? Que Deus que ele serve, qual igreja que ele é? Quero conhecer esse Deus, quero conhecer essa igreja. Tá vendo? A sua palavra fala tudo, irmão. Amém? Muitas vezes você até fala, mas a sua vida não condiz o que você fala. Amém? Muitos pregam, muitos anunciam. Entra naquela palavra assim. Você pregou o meu evangelho, você anunciou minha palavra, mas você ainda continua em iniquidade. Pois afasta de mim que eu não te conheço. Então prega o que você fala. Viva o que você prega. Amém? Para que as pessoas venham olhar em você. Poxa vida, aquele cara é firme. Mas a palavra dele também é firme. Aquele cara é diferente, né? Ou seja, você vai pregar, as pessoas estão te observando. Como é que é a sua vida lá na empresa? Tem muitos que às vezes até na igreja se veste um terno bonito, uma gravata bonita, uma Bíblia bonita, fala bonito, fala bem, fala explicado, fala expressado, mas dentro da empresa, ou dentro de qualquer outro lugar, não sei, igreja, ele se esconde. Ele tem vergonha de falar que ele é crente, que ele é evangélico. Ele tem vergonha de falar que ele é filho de Deus, que ele é servo de Cristo. Tem vergonha de falar a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tem vergonha. Mas você que é cristão, tá com o Espírito Santo, tá cheio da graça, cheio da unção do Senhor Jesus Cristo, você assim, fala assim, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz, tudo na bênção, na vitória, amém? Você mostra uma diferença, amém? O lugar pode estar corrompido, o lugar não te muda, você que muda o lugar, amém? A sua vida vai mudar o lugar. Pode ter certeza, uma convicção, aprenda a convicção do Senhor Jesus Cristo, que você ainda pode mudar pessoas, pela sua vida, pela sua vivência, amém? Hoje nós estamos precisando de homens de caráter, pessoas que pregam a verdade, pessoas que renunciam ao pecado, que renunciam a este mundo, que não tenha vergonha de falar que é cristão, que não tenha vergonha de falar que é crente, é filho de Deus, que é pastor, que é presbítero, que é evangelista. O que você é, irmão? Sou evangelista, sou presbítero, sou, com a graça de Deus, sou presbítero, sou diácono, sou evangelista, sou pastor, pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Que tenha vontade de falar do reino dos céus. Amém? Ao abrir a tua boca, a palavra que você lançou, ela já penetrou no coração da pessoa. Jesus pregava simples, irmão. Não era difícil que Jesus pregava, não. Por que muitos admiravam Jesus? Pela sua doutrina, pela sua forma de falar, pela sua forma de viver.
ele era diferente daquele povo. Jesus, ele seguiu os costumes judeus. Ele se vestiu como os fariseus, a roupa dele relando no chão, mas a forma dele se viver era diferente daqueles fariseus. Os fariseus até pregavam, até ensinavam, mas a parte interior dele estava podre, estava corrompida, né? Mas a parte de Jesus, ele vem trabalhar por dentro. Por dentro ninguém conhece. Somente Jesus conhece. Amém? E que Deus abençoe você nesta tarde com esta palavra. Que você venha estar cada vez aprofundado na palavra, na Bíblia Sagrada. Amém? Que você venha estar conhecido mais a palavra de Deus. Amém? Se aprofundado mais. Fazer o Evangelho do Senhor se expandir neste mundo afora. Amém? Que você não tenha vergonha de falar do amor de Cristo. Amém? Se você chegar num lugar e não poder pregar, mas a sua vida vai condizer quem você é, e a sua vida vai ganhar pessoas, porque pessoas olham em você, se inspiram em você. Amém? E que Deus abençoe você nesta tarde, que a graça de Deus seja derramada sobre sua vida, sobre sua mente, sobre seu coração, sobre seu ouvido, que venha abrir seu ouvido, sua visão, que venha abrir o seu pensar, o seu falar, o seu conversar, né? Que todo impedimento do inimigo caia por terra nesta tarde, que venha atrapalhar você conhecer o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus venha falar ainda mais por meio dessa palavra no teu coração. Amém? Que a graça de Deus venha ser derramada sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Amém? Que o Evangelho de Cristo venha alcançar a cada um dos seus. Que aquele que ainda não serve a Deus venha servir por meio de você. Que você venha continuar lutando por eles. Em nome de Jesus. Eu declaro a vitória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Uma paz do Senhor Jesus Cristo a cada irmão, a cada irmã nesta tarde. Uma gloriosa paz da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.